Boa tarde, hoje é dia 22 de setembro e essa é uma aula de biologia para a turma de agropecuário primeiro C. E hoje falaremos a respeito de respiração celular. E eu vou começar. Hoje eu fiz uma apresentação. Uau! E aí, acho que vocês já devem estar vendo. Vocês estão vendo? Respiração celular explicada em quatro fases, em quatro Sim, frases. Aí, pessoal, sim. ótimo. Eu tô, eu tô projetando isso para mim também. E aí eu não consigo ver o chat. E aí, se vocês precisarem abrir perguntar alguma coisa, abram um áudio e daí vocês me perguntem, tá? É, por que que por que que esse é o título logo de começo, respiração celular explicada em quatro frases? Porque a respiração celular, que é um processo bastante rico de detalhes, assim, muito cheio de sutileza, de detalhe, ele pode ser explicado, resumido, em quatro frases, que são em quatro frases curtas. E daí a ideia hoje é pegar essas quatro frases e ir aprofundando no conteúdo que elas têm. Então, é relativamente fácil, é mais fácil lembrar dessas quatro frases curtas, que resumem o processo inteiro da respiração celular, e aí depois, né, você se lembrando, né, tendo uma certa familiaridade com essas quatro frases, você ir pegando cada uma delas e aprofundando cada vez mais nos detalhes para entender o que se passa na respiração celular. Então, é, a respiração celular é o processo dentro da célula que produz energia, então a gente vai estar falando a toda hora aqui durante a exposição de produção de energia. E, e aí eu queria relembrar com vocês a respeito das nossas primeiras aulas de biologia, quando a gente falou o que era biologia, né? Para que vocês iam estudar 3 anos da sua vida biologia, 3 anos felizes da sua vida vocês iam estudar biologia. E aí eu contei aquela história para vocês, né? Quando eu era um moleque, um jovem ainda, e eu estava fazendo a graduação de biologia perto do último ano, era no último ano da minha graduação. Eu estava parado no ponto de ônibus e daí, vocês lembram dessa história? Que eu tava, né, e tava assim um tempo meio nublado, hoje tá um tempo meio nublado aqui, tava um tempo praticamente igual, chove, não chove, e aí a pessoa que tava no ponto de ônibus puxou o assunto comigo, perguntou o que que eu fazia, né? Eu tinha cara de estudante na época, né? Não sei se eu ainda tenho cara de. Acho que seria bom se eu tivesse cara de professor hoje, mas na época eu tinha cara de estudante. E daí ela perguntou assim: você estuda aí? Estudo. Ah, você faz então medicina? Lá tinha medicina. Você faz medicina? Não. Você faz veterinária? Não, 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 no dela não tinha, não tava deixando eu falar tempo de falar que ela tava tão ansiosa para conversar. E daí depois ela falar mais uns 2 cursos, não, eu faço biologia. Biologia? Ela deu uma pausa assim, como raras vezes se vê numa conversa de ponto de ônibus. Ela deu uma pausa assim meditativa. Biologia. O que faz biologia mesmo? O que estuda biologia? E daí, né, a gente. Vocês lembram que eu contei essa história pra vocês? Eu contei essa história pra vocês, né? Se eu não contei, eu tô contando agora. E aí a gente falou sobre, né? Eu não sei se eu falei para vocês o que eu respondi para a mulher, né? Mas em algumas palavras, né? Eu falei que estuda a vida, né? Bio é vida e a gente estuda a vida. E daí a gente, eu contando essa história para vocês, a gente depois desenvolveu a nossa discussão para saber o que é vivo. Lembra? A gente não definiu o que era a vida, que é um negócio assim fantástico e que, né, leva muito. Tem que ter muito espaço para a gente discutir o que é vida, definir o que é, mas o que é vivo a gente discutiu. E daí tinha 2 características principais.
para identificar uma coisa que é viva. E essas duas coisas que identificam algo que é vivo, uma é aquela pegadinha, né? Que, que tem coisas que não são vivas que também fazem, que é a reprodução, né? A vida, ela é muito eficiente em se manter, em reproduzir, em fazer cópias dela, né? E é a reprodução de um jeito muito particular, que é com hereditariedade. Essa é uma das características únicas, né? Mais distintivas da vida. E a outra é ter um metabolismo, é ter um conjunto de reações químicas ali que sustenta, que mantém, que preserva a unidade daquilo que é vivo. Todo mundo lembra disso? Aquela discussão foi fantástica. Todo mundo lembra? Lembra? Essa parte de metabolismo e reprodução eu lembro. Né? A gente estava ainda em aulas presenciais. E aí, em alguns momentos eu falei para vocês, né? Você lembra, né, João? Em alguns momentos eu falei para vocês que, né, para que algo se mantenha vivo, né? Para que algo se mantenha vivo, tem que ter um monte de reação acontecendo. Essas reações, né, químicas, basicamente, acontecem porque tem um monte de enzima funcionando dentro de você. Né? Na época que a gente estava falando sobre proteína, a gente ainda estava nas aulas presenciais, né? Eu falei, devo ter falado para vocês, né, que toda reação química que acontece em você geralmente tem uma enzima envolvida que é uma proteína, né, para facilitar essa reação química. E todo ser vivo, né, desde seres vivos unicelulares até estruturalmente complexos, como nós somos, existe entre aspas, né, uma batalha acontecendo a todo momento para que as substâncias não se desorganizem. Como assim as substâncias não se desorganizem? Para que as substâncias que compõem nossas células, nosso corpo, nossos tecidos, para que elas não se desmanchem. Porque se fosse deixar do jeito que está, né, do jeito que o fluxo da energia caminha, a gente ia se desfazer, né? A gente ia morrer. Tem uma luta constante, uma batalha constante para preservar a nossa unidade, né? Como célula, nossa unidade como tecido, nossa unidade como organismo. E tudo isso, né? Você, né? Eu acho que eu usei essa expressão que você é um desequilibrado, porque fisicamente a gente é um desequilíbrio, né? A gente precisa manter um desequilíbrio dentro da nossa célula. Que tipo de desequilíbrio? Desequilíbrio físico. As coisas que estão dentro da célula têm que ser diferentes das que estão fora da célula, porque a gente é diferente para manter, né, a unidade de ser vivo que a gente tem. E isso tudo gasta energia, muita energia. E eu fiz esse, eu fiz essa recapitulação porque é tão gostoso lembrar quando eu estava tendo aula presencial com vocês, e isso eu gostaria que vocês lembrassem, né? A gente vai falar de energia, e por que ora bolas, é importante falar de energia? Porque é energia que você está gastando agora que te mantém vivo. Então, voltando aqui, ó, a respiração celular, existem algumas perguntas relacionadas a esse processo muito específico lá dentro da célula, que acontece na mitocôndria, basicamente, e que só que são perguntas meio básicas, né, que podem ser retomadas nesse assunto, que podem ser respondidas tratando desse assunto que é a respiração celular. Por exemplo, por que você come? Você, sujeito, por que você come? Por que comemos? Todo mundo comeu hoje? Se você acordou 8 horas da manhã, é muito provável que você já tenha comido alguma coisa até agora. Por que você come? Alguém abre o áudio, me responde. Por que você come? É Porque eu porque tenho eu tenho fome. fome. É porque você tem fome. E porque, daí assim, daí a fome Fala. a fome te leva a comer. Fala, Augusto, por que você come, Augusto? Pra manter o fluxo de energia o corpo. É porque você precisa de energia para o seu corpo? Então, essa é a segunda pergunta, né? Para onde que vai a comida que você come? A comida que você come não vai toda para as fezes, né? Você come e defeca. Você come e defeca. Você é uma máquina defecante excelente. Só que até chegar lá nas fezes, você vai precisar fazer alguma coisa com esse alimento que você está ingerindo, né?
Para onde que vai? Para a energia, né? Você se alimenta. Bom, primeiro, eu daria para responder assim: você come porque você tem fome. E você, na verdade, você tem um estímulo, né, nervoso chamado fome, que te leva a comer, porque o seu corpo precisa de energia. E o seu corpo precisa fazer energia com aquilo que você daquilo que você está se alimentando. E tem alguns seres vivos que não precisam comer. Quem que não precisa comer para obter energia? Plantas? Plantas. Então tem uma diferença fundamental entre nós e as plantas, e as algas também, né, Augusto? Que é uma diferença, se eu fosse falar em termos técnicos, eu falei isso para vocês, essa expressão, inclusive foi um trabalho, parte de um trabalho que a gente fez, nós animais, né, seres humanos animais, somos heterótrofos. Heterótrofos. A gente não produz o nosso próprio alimento como as plantas e as algas. As plantas e as algas, sim, elas produzem o próprio alimento. Vai ser um processo que a gente vai ver depois de respiração celular, que é a fotossíntese. Os seres fotossintetizantes que produzem o próprio alimento são chamados de autótrofos. Acho que você devia estar se lembrando desse nome agora, né? A hora que Eu tava tô lembrando do nono ano. do nono ano é uma coisa que vocês veem antes de entrar no ensino médio, é verdade. É, Outra pergunta, por que que você morre asfixiado? Sabe? Morte por asfixia? Existem alguns tipos de situações que levam uma pessoa a se asfixiar, né? Eu tô pensando, né? Agora eu tô pensando assim, se você parar de respirar, por que que você morre? Eu acho que a CES, o nosso corpo fica sem ar. E o que que tem de importante no ar que você precisa para viver? Oxigênio. Oxigênio. O que que você faz com oxigênio, Letícia? Acontece a respiração. E você precisa de oxigênio para fazer a respiração. Daí tem duas coisas, né? Que também é importante lembrar. A gente está falando hoje aqui de respiração celular. É um processo que acontece lá na célula. E esse negócio aqui, ó, que eu fiz agora, não é respiração? Você não chama de respiração também? Você não está respirando agora? Sim. E o que que é uma coisa e o que que é outra? Ou melhor, são as mesmas coisas? Quando você fala assim, ó, Não. respiração. E quando você fala assim, sei lá. Um, um a gente tá espiando, um a gente tá expulsando. Não, mas tudo é assim, respiração, né? Você inspira e expira. Respiração pulmonar. Essa é uma coisa. A outra coisa é a respiração celular que acontece lá dentro da célula. As duas envolvem gases, né? Gases que estão presentes no ar, sendo que o importante aí que a gente está falando é o oxigênio. Então, a Letícia falou, ó, precisa de oxigênio, precisa. E onde que o oxigênio vai participar? O oxigênio vai participar do processo de respiração celular. Então, esse oxigênio que você coloca para dentro junto com o ar tem muito mais coisa do que só oxigênio, né? 21% o, da composição do ar atmosférico é de oxigênio. E então, como o João falou aqui, são duas partes, né? São como se fossem estão envolvidas ali no mesmo processo de obtenção de energia, só que é uma respiração que você está botando o ar para dentro, levando oxigênio, e no outro processo, o oxigênio que você captura lá no seu pulmão vai ser levado para células para participar desse processo celular que a gente vai falar agora. Então, eu gostaria que no final da aula a gente conseguisse, né, responder, porque essas perguntas aqui vão ser respondidas. Por que a gente come, né? É para obter energia, mas, né, que negócio que está sendo levado para produzir energia? Por que a gente morre sem ar? Ou ainda seria suficiente dizer, por que a gente morre se a gente não inspirar oxigênio, né, que é esse elemento importante para a gente sobreviver e produzir energia para sobreviver, certo? Estou enrolando demais ou não? Até aqui deu para acompanhar? Sim. Deu. Deu. Ótimo. Excelente. Vamos continuar então.
Então, ó, as 4 frases que a gente vai trabalhar, eu vou colocar agora. Evelyn, você chegou agora, bem-vinda, e agora a gente está fazendo uma preparação e eu vou falar a ideia de toda a aula resumida em 4 frases. Primeira frase, que resume o processo de respiração celular. A glicose se quebra em 2 partes e libera elétrons e energia. Sabe a glicose? A glicose? Sei, A sei. glicose é um tipo de quê? Tipo de proteína, de lipídio, de carboidrato, de ácido nucleico, do que é? Quando vem glicose na sua cabeça, né, que é um exemplo de substância, você tem que pensar também aonde que está, né, a que grupo de substâncias a glicose pertence. Teve, De teve, uma, lipídio. teve uma resposta aqui. João Pedro e o Augusto falaram lipídio. É lipídio? Hum, É carboidrato, não? não é carboidrato, não? Ô, Yasmin? Já ouviu falar das pessoas que vão no médico e precisa tomar glicose na veia? Essa é uma outra pergunta interessante. Eu posso até colocar aqui, ó, glicose na veia. Ó, vou colocar aqui numa outra. Hum, por que tomar glicose na veia? Você já ouviu falar de casos assim, em que pessoas hospitalizadas precisam tomar glicose na veia? Tomar um soro com glicose? Já. A glicose é um carboidrato, o carboidrato ou glicídio. É um tipo de açúcar. Quando você, né, tem vários tipos de açúcar, o açúcar que a gente mistura no cafezinho, no suco, é um tipo de glicídio, que é a sacarose. Lembra? Eu falei para vocês, a gente estava lá em aula presencial ainda, a sacarose. A sacarose é o açúcar da cana e é um disacarídeo. Quando você quebra a sacarose, que é um disacarídeo, você obtém 2 glicoses. Então, a glicose é o substrato, o alimento, vamos dizer assim, né, o alimento principal que vai ser utilizado para a produção de energia, né? Se ali a sua célula precisa de alguma coisa, geral, para produzir energia, quebrar e produzir energia, geralmente a primeira escolha dela vai ser a glicose, certo? A glicose é um carboidrato. Então, ó, a glicose vai ser quebrada em 2 partes, e essa quebra vai liberar elétrons e energia. Daí você vai falar assim, nossa, elétrons. A professora Jailda não teve tempo de falar isso com vocês? É a Jailda que dá aula de química pra vocês? Sim. Professora Jailda Muniz. Ela falou de elétron pra vocês, não falou? Falou, que entra na composição do átomo. Os elétrons, a gente vai chegar daqui a pouquinho, né? Na importância dos elétrons, né? Mas os elétrons, nesse processo de produção de energia, vão ser super importantes. E quando você quebra a glicose, né? Essa é a primeira etapa, né? Ela se quebra em 2, está lá a glicose, você quebra em 2, lá na sua célula, quebra em 2 e libera energia, um pouquinho de energia e elétrons. Vamos continuar com as frases. As 2 partes, né, entram na mitocôndria e liberam CO2, elétrons e energia. Vai também liberar elétron e energia do jeito que liberou na etapa anterior, só que também vai liberar CO2. Sabe CO2? Sabe quando você está assim, ó? Isso que está saindo quando você expira. Ó, eu vou inspirar. Vou expirar. Quando você expira, é ar, e quando você expira, é ar que sai também. No ar, na composição aí do ar que você está expirando, tem uma concentração maior de gás carbônico, CO2, sabe? Não é o CO2 puro que sai dos seus pulmões, mas é com uma concentração maior. É um ar com uma concentração maior.
É desse CO2 que eu estou falando. Estou falando aqui, ó, mas aqui dentro da célula. É o mesmo que você libera quando você expira. 3. Os elétrons. Quais elétrons? Esses aqui, ó, que foram produzidos nesses processos da frase 1 e 2. Os elétrons atraem hidrogênios e ativam uma enzima produtora de energia. Elétron. Lembra quando a Geilda falou? Qual que é a carga do elétron? É positiva ou é negativa? Negativa. É negativa, Maria Luísa? Todo mundo concorda com a Maria Luísa? Que elétron Sim. é negativo? Então, sim, eu também concordo. Elétron é carga negativa. Esses elétrons que estão sendo produzidos, eles vão atrair uma substância com carga positiva, que é o hidrogênio. O hidrogênio, na sua forma aquosa, quando está misturado lá na água, é positivo, tem carga positiva. O que acontece quando uma carga positiva vê uma carga negativa? É que nem imã. O que você acha que acontece? Se tá aí. Se atrai, Causa uma exatamente. reação, né? Os opostos se atraem. Esses opostos se atraem, exatamente. E aí vai ser esse o caso, ó. Os elétrons que foram produzidos atraem hidrogênios. E os hidrogênios ativam uma enzima produtora de energia. E aqui, esse negócio aqui é o fantástico, né? A hora que a gente for aprofundar essa frase aqui, é aqui que vai estar a energia que vai estar sustentando todo o seu corpinho agora aí, assistindo aula, é dessa enzima que eu tô falando. E essa enzima vai funcionar porque tem hidrogênio aí sendo atraído pelos elétrons, então carga positiva atraída por carga negativa. Quarta e última frase, os elétrons, sabe, esses elétrons que a gente está falando aqui, ó, falando as 4 fases tem elétrons. Os elétrons se juntam ao oxigênio, O2, e formam isso aqui, ó. O que é isso aqui? H2O. O que é H2O? Água. Água. É aí que o oxigênio entra. O oxigênio que você inspira junto com o ar, ele vai ser utilizado nesse momento, né? Para você junta, quando você mistura oxigênio com elétron, água, isso aí vai acontecer no processo de respiração celular. Então, a saliva também é água? Na saliva tem água, mas aí são duas coisas diferentes. O que eu estou falando é que durante o processo de respiração celular, né, em todas as células do seu corpo que precisam de energia, vai haver a formação de água. Gente, certo? Ó, a glicose se quebra em 2 partes e libera elétrons de energia. De onde vem essa glicose? Essa glicose vem da sua alimentação. Você comeu um pãozinho hoje cedo? Comeu arroz, feijão? Comeu coisa que tinha carboidrato? É glicose que você está, né, ingerindo, né? Que você vai, sei lá, às vezes não é glicose exatamente, mas é açúcar, é amido. Quem comeu pão hoje comeu amido. Amido que estava lá na farinha do pão. E esse amido vai ser digerido, né, quebrado para ser absorvido. Quando absorve na forma de glicose, né? Então, isso aí está na sua alimentação. Quando a glicose está lá disponível, ela se quebra em 2 partes e libera eletroenergia. As 2 partes, né, entram na mitocôndria e liberam, além de eletroenergia, CO2. Os elétrons que foram produzidos aí atraem hidrogênios, que ativam uma enzima produtora de energia, e por fim, os elétrons se juntam ao oxigênio para formar água. E agora, ó, a gente vai, a partir dessas 4 fases, pegar e dando uma aprofundada. Alguém quer fazer uma pergunta até agora? Até esse momento que a gente viu? Alguém gostaria de Professor, perguntar algo? Diga lá, Augusto. tipo, quando a gente tá respirando, o ar tem um nutriente pra gente? Não tem nutriente, mas tem uma coisa que é importante, que é o oxigênio. Que daí você vai utilizar tanto o oxigênio como os nutrientes da sua alimentação para produzir energia. Certo? Certo. Alguém mais? A gente ainda não aprofundou, agora a gente vai aprofundar
nos processos. Agora começa a ficar um pouco mais cabeludo. Você já achou que estava cabeludo? Achei que estava cabeludo. Agora vai ficar mais. A organela envolvida aqui na respiração celular. Eu coloquei essas duas aqui porque o desenho de um monte de gente era com essas duas de modelo, eu percebi. Você se identifica com essa, A minha rosinha. a rosinha? Aí, Ah, ó. se- E várias pessoas utilizaram esse modelo de representação. Eu coloquei aqui, essa aqui é uma foto, as cores dessa foto são feitas em computador, mas a imagem em si é de uma fotografia de microscopia eletrônica, é uma das mais potentes que existe esse tipo de microscopia. Então dá para ver aqui o tamanho de uma mitocôndria. A mitocôndria, onde que ela está? Está dentro da célula. Então, a gente não teve tempo de ir para o laboratório e ver célula. A gente geralmente faz talvez alguns de vocês já tenham feito essa prática em laboratório, né? Vai Eu lá para o já laboratório. fiz. Já fez, né, Augusto? Quem já vivenciou aula de microscopia, ou já estava lá no instituto, já fez isso. Você passa um cotonetinho na bochecha, dá uma raspada, assim, um pouquinho mais forte, e passa numa lâmina. E daí pinga lá um corante e põe uma lâmina lá em cima para ver as células da bochecha. Então dá para ver a célula e o núcleo. Mas não dá para ver com esse nível de detalhe que está aqui, né? Isso aqui é uma organela, está lá dentro da célula. Então, assim, é muito pequeno, né? Essa foto aqui está ampliada, assim, milhares de vezes para conseguir chegar nesse nível de detalhe. Mas o que dá para ver aqui são coisas que vocês desenharam lá no trabalho de vocês. Tem uma, né? Dá para ver aqui uma membrana externa que é um pouco mais grossa. Por quê? Porque aqui tem uma parte que é externa e uma que é interna. Então tem duas membranas, é por isso que está mais grossinho aqui. E um monte de membrana aqui dentro. Essas membranas aqui, alguém lembra como é que chama? Cristas. As membranas internas da mitocôndria se chamam cristas mitocondriais. Só antes de passar para o próximo, que olha para essa organela que está aqui, ó, do lado da mitocôndria. O que você acha que é essa redinha aqui de membrana? Eu vou falar para você o que é, daí você fala aqui de que tipo que é. Aquilo ali é retículo. É uma redinha dentro do citoplasma. É retículo de que tipo? Liso ou rugoso? Olha para a figura e me fala. Augusto, parece choquito ou parece diamante negro isso aqui, ó? A Esse é super... choquito. Isso aqui é choquito. Se é choquito, se a superfície de choquito é lisa ou rugosa? Rugosa. É rugosa. Se é rugosa é porque tem ribossomo. E se tem ribossomo, retículo endoplasmático rugoso faz o quê? Tô tentando lembrar aqui. Vai! Proteína. Proteína! Exatamente. Isso aqui, ó. Cortaram tua frente, Augusto. Isso aqui, ó, é retículo rugoso, faz proteína. Ótimo. É porque é uma imagem tão bonita, né? Eu queria aproveitar, além de mostrar a mitocôndria, mostrar o retículo endoplasmático rugoso. Aí, ó, essa aqui é a vida real. Essa aqui é a vida de faz de conta, que é mais fácil para você entender, né? Para quem está estudando o assunto, ó. Ó, a mitocôndria, tem nada a ver, né? Não, mas lembra muito, ó. Uma membrana externa, aqui, ó, e a membrana interna. E aqui a membrana externa, ela se prolonga, ela se projeta em cristas. Crista, né? A membrana interna. E o miolo aqui, né, a parte interna, a parte interna, a membrana interna, então lá no miolo mesmo da mitocôndria, tem um nome, é matriz. E aí, Onde tudo começa, é? A matriz, é? a matriz. Boa comparação.
O primeiro filme é bom, né? Depois o 2 e o 3 virou praticamente videogame, né? Todo mundo assistiu Matrix aqui? Já. Matrix. O primeiro filme tem muita referência a Platão, né? Assim, enfim, não vamos entrar agora no mérito, mas o primeiro filme é joia. A matriz, nesse caso aqui, da mitocôndria, é o miolo da mitocôndria. Por que ela tem duas membranas? Ela, só para recapitular, né, coisas de outras aulas, assim, o pessoal, desculpa, eu fico recapitulando muita coisa, é porque tem uma linha de pensamento pedagógico que diz que o aluno aprende mais se ele fica escutando direto, né, acho que você já deve ter percebido, é por isso que eu fico recapitulando coisas, a hora que eu vejo uma coisa assim para recapitular, aí eu recapitulo. A mitocôndria tem duas membranas do Diz mesmo o jeito. outro. Ou não, isso é ridículo. Agora estou falando da mitocôndria. A mitocôndria ela tem duas membranas, assim como o cloroplasto também tem duas membranas, porque os antepassados dessas organelas eram bactérias fora da célula que foram fagocitadas pela célula. Então, quando foi fagocitado, né, ela é englobada e tem, né, a célula englobou essa bactéria, que no caso era uma bactéria que fazia respiração celular, englobou essa bactéria e trouxe para dentro. Como não aconteceu nenhuma digestão lá, ela ficou com duas membranas, a dela e a da célula, né? Que englobou essa bactéria. Por isso que as mitocôndrias e os cloroplastos elas têm duas membranas, uma que é externa e outra que é interna. E é por isso também que no desenho de vocês, várias pessoas desenharam, e está muito correto, aqui na matriz tem DNA, RNA, ribossomo, e essa é uma das... Eu já vou aproveitar e vou responder uma das questões, lá não lembro agora se era a questão da lista de exercícios lá. Por que tem DNA, ribossomo? Não tinha uma pergunta assim na lista de exercícios? Por que dentro da mitocôndria tem... Tem, o João tá falando que tem. Por que tem, então? Tem, Já porque... foi a bactéria lá, aquele negócio lá, e depois se adaptou para ser a nossa célula, coisa assim. Exatamente, porque as mitocôndrias, elas se originaram de bactérias. E bactéria né, é uma célula que, né, um ser vivo, celular, unicelular, que possui, né, DNA, RNA e ribossomos. A hora que, nesse processo, essa bactéria foi englobada, ela ainda manteve DNA, RNA e ribossomos que eram originalmente delas. Certo? É por isso que dentro de mitocôndria e cloroplasto tem DNA, RNA e ribossomos, porque essas organelas foram originadas de bactérias que viviam livres fora da célula. Certo? Tá bom. E aí, eu falei para vários de vocês, quem não complementou, eu dei a chance de complementar, que daí eu posso mudar a nota depois. Eu perguntei as funções dessas membranas e dos espaços formados por membranas. Onde que tem espaço formado por membrana? Tem esse espaço interno aqui, ó. A matriz é um espaço delimitado por membrana, não é? É, delimitado pela membrana interna, pelas cristas. Tem um outro espaço aqui, ó, delimitado por membrana. Externo. Hã? Externo. E o externo, esse espaço aqui, ó, delimitado pela membrana externa e pela interna, também é um espaço. E daí tem algumas funções. Eu pedi para vocês complementar. Quem não tinha complementado na entrega da atividade, eu pedi para complementar. E daí eu recebo uma notificação que você reenviou e eu vou lá corrigir sua nota, tá bom? Tá bom. Vamos seguir. Então, ó, já falei resumidamente como é a respiração celular, falei a organela que está envolvida, que é a mitocôndria, e vou falar agora do processo em si. O processo em si, ele não começa na mitocôndria, ele começa na célula, claro, mas ele começa fora da mitocôndria, ele começa na mitocôndria, ele começa no citoplasma. Essa primeira frase aqui, ela diz respeito
o processo que ocorre fora da mitocôndria, lá no citoplasma, ou em alguns livros. No seu livro está escrito, Eu lembro desse desenho. chama citoplasma, mas aqui está falando que é hialoplasma, é a mesma coisa, ó. Ó a glicose aqui, ó. Tá todo mundo vendo a glicose? Sim. Sim. A glicose, ela se quebra em duas partes, é o que está falando a frase aqui. E essas duas partes são duas moléculas dessa substância aqui, ó. O ácido pirúvico ou piruvato. Professor, precisa saber esse nome? De cabeça, você não precisa saber esse nome de cabeça. Mas se você estiver fazendo uma prova com consulta, aí tudo bem eu perguntar, né? Assim, qual a substância que forma? É o ácido pirúvico ou piruvato, ácido pirúvico. Aqui, ó, a glicose, ela se quebra em duas moléculas de ácido pirúvico. Quer ver? Ó, eu vou mudar uma coisa no desenho. Vê se você consegue. Vê se você consegue visualizar que está mudando. 2 vezes? Duas vezes? Cadê? Cadê esse aqui? Mas tá mudando na projeção? Tá. Ah, vocês estão vendo projetado ou vocês estão vendo como se tivesse assim. Como é que vocês estão vendo, hein? Vocês estão vendo o modo de exibição? Eu tô vendo você mudando. Eu estou vendo você mudando, tá bom, tá bom. Ó, tá. Então, duas moléculas de ácido pirúvico. E vai liberar elétrons e energia. Esse processo aqui, ele vai liberar já um pouquinho de energia. Esse processo se chama glicólise. É o que você deve estar observando aí aqui, ó. Se você virar a cabeça assim, ó, você vai ler aqui, ó. Não é glicose que está escrito, é glicólise. Glicólise. Lise é a quebra do açúcar, que no caso é a glicose. Então, quando você quebra a glicose, né, você vai dividir em duas partes. Essas duas partes são duas moléculas de ácido pirúvico. Isso vai liberar elétron e energia. Olha aqui, ó, no outro desenho, ó, a glicose, aqui no citoplasma, ó, acontece onde? No citoplasma. A glicose passa por um processo de glicólise, a glicose passa por glicólise, libera A glicose energia. faz ADP. Hã? A glicose faz ADP. Faz ATP. ATP que é moedinha de energia. E produz ácido pirúvico. Ó, produz ácido pirúvico. E produz elétron e energia. Aí eu vou falar para vocês, ó, qual que é que conceitos estão envolvidos aqui em elétrons, quando a gente fala em elétrons, e energia. Quando a gente pensa em energia, é o que a gente estava falando para vocês, já tinha falado, né? Foi o que o Augusto estava comentando aqui. Energia, quando a gente pensa em energia, na célula, a gente está pensando em ATP. O que é ATP? ATP é uma molécula que, entre aspas, carrega energia. Como se carregasse energia. É difícil imaginar, não é tanto, porque quando você precisa de energia, a energia não aparece lá feito um raio na sua célula, tem um trabalho na célula que precisa de energia. Não, tem que ter alguma coisa que carregue energia para lá, e o que carrega energia de um lugar para o outro, para um lugar que está sendo, que é necessário energia, é uma molécula de ATP. O que é ATP? É adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato. Trifosfato, ó. Então aqui, ó, tem uma molécula em amarela aqui, outra em roxa, e aqui, ó, o que a gente fala que é o grupo fosfato. Essa molécula de cima aqui, de ATP, é a mesma daqui de baixo. Só que aqui tá mais resumidinho, ó. Tá vendo, ó? Que essa aqui, essa parte amarela, é essa parte... Que cor que é essa aqui, meu Deus? Sei lá, essa cor... Cinza.
Mas dá pra ver pelo formato, né? Essa parte roxa aqui, ó, da molécula de cima, é essa alaranjada. E depois tem um PPP, é o 3P. O trifosfato está aqui, ó. O fosfato é simbolizado como uma bolinha e um P. A energia, senhores e senhoras, está armazenada justamente ali, nesse grupo fosfato. Quando você precisa de energia, para liberar a energia da molécula de ATP, você quebra uma dessas ligações. Aqui, ó a setinha número 1 aqui, ó. Vai para cá. Opa, preciso de energia. Vai lá e crack. E quebra a molécula de ATP, que é 3, e uma molécula de ADP, 2, adenosina difosfato. Aí, essa ligação aqui, ela é super energética. Essa ligação aqui que estava juntando esse fosfato com o resto é super energética. A hora que você libera, quebra, né, essa ligação, aí você libera energia para ser utilizada na célula. Aí eu vou recapitular outro negócio com você, porque aí é importante você ficar escutando essas coisas tudo mais de uma vez, né? Lembra que tinha um tipo de transporte celular na sua célula? Tinha os que não gastavam energia. Lembra? Foi uma das primeiras aulas que a gente teve de maneira remota, tá? Falando de transporte celular. Os processos que não gastam energia, os processos que gastam energia. O processo que gasta energia é você subindo no busão do Instituto Federal, 4h40 da tarde para ir embora, você está lá na última posição da fila, Sim. todo mundo já entrou, como é que você entra? Sim. De braços abertos, virando e cantando? Não. Não, você faz assim, ó, com licença, por favor, você precisa de gastar Força. energia. Você precisa de força. Precisa de força, precisa de energia. Alguns processos dentro da célula gastam energia. Por exemplo, né, que são os tipos de transporte ativo. Por exemplo, a bomba de sódio e potássio. Lembra da bomba de sódio e potássio? Mais ou menos. Né? Eu dei essa aula. Bomba de sódio e potássio. Gasta energia para mandar sódio para fora e potássio para dentro. De onde que vem essa energia? Se vocês lembrarem, aí eu vou forçar. Se você não lembra, tudo bem, tá? Eu passei um vídeo para você que tinha lá, né, um desenho, esquema, né, do sódio para fora, o potássio para dentro, e chegava uma molécula brilhando. Essa molécula brilhando, cheia de energia, era a molécula de ATP. E a hora que ela quebrava, liberava o ADP para um lado e o fosfato para o outro, e isso liberava energia para quê? Para a bomba de sódio e potássio funcionar. Eu estou dando um exemplo para vocês de tipo de processo dentro da célula que precisa de energia. A bomba de sódio e potássio é esse exemplo, né? Então, mas precisa de um monte de outras coisas, você precisa gastar energia para acontecer. E a energia vem de uma molécula de ATP. Então, quando você, né, já está, sei lá, acordou 6h30 da manhã e 12h30 você ainda não almoçou, daí você pode falar assim, nossa, gente, eu preciso de alimento para formar ATP nas minhas células. Por quê? Porque a energia que você vai fabricar vai ser armazenada em ATPs, né? São moedinhas, como se fosse moedinha, né? Vem aí um real de energia, eu vou te pagar em ATP. As moedinhas de energia na célula são as moléculas de ATP, de adenosina trifosfato. Ô, professor, Pergunte. tipo, quando tava estudando no nono ano, o professor falava assim, tudo que a gente fazia, até abrir o olho e piscar, a gente tá gastando energia. Demais. É musculatura, né? Todo movimento de músculo gasta energia. Mais dúvidas? Alguém quer perguntar? Pergunta agora. Essa aula só anda porque Eu tô com vocês têm dúvida. dúvida. Eu tô com dúvida do desenho roxo aí. No roxo? O que faz assim? Você não precisa saber. É um detalhe que a gente não vai falar agora. Mas que também não tem importância agora. Quem quer perguntar mais? Tá sossegado? Não é possível. Vocês não querem perguntar nada ainda? Vamos caminhando então, tá? Com ATP. Volta outro desenho.
Volto. Esse Outro. aqui? Outro? Outro. Esse? ADP, ADP e a via ADP. ATP tem um É. corredor ao meio. O que é o corredor que faz tipo, a separação dos dois? Aqui? É. Ah, ainda não chegou na hora. Vou falar depois. Suas dúvidas já serão resolvidas, Augusto. Não vou falar agora, vou falar já já. Ó, a gente está ainda na primeira frase. A glicose se quebra em duas. Eu já falei o nome dessas duas partes, né? São duas moléculas de ácido pirúvico. E esse processo libera, né? Energia. Gera um pouquinho de ATP, né? Pra você usar aí na sua célula. E também gera elétrons. Se o carregador de energia da sua célula é o ATP, você também tem uma coisa que carrega elétron, né? Sei lá, as reações químicas estão acontecendo, opa, pulou um elétron. Quem que pega? Quem que pega é um transportador de elétron. É importante saber o nome? Durante a nossa conversa, sim. Depois que a nossa conversa acabar, nem tanto. Mas existem, né, moléculas na sua célula que transportam elétrons. E as moléculas que transportam elétrons dentro da sua célula, no caso da respiração celular, são moléculas chamadas de NAD e FAD. Nossa, professor, é muito nome, não quero mais assistir só aula. Não, calma, não vai embora. É só, Que você só pega as energias, separa? que pega elétron. Quando essa reação que libera elétron, ela libera o elétron, alguém pega. Quem pega são esses dois tipos de molécula aqui, ó, o NAD e o FAD. Nossa, NAD e FAD, ó, bom, assim, é que você já estava achando que era ruim, né? Pensando, nossa, um nome, NAD e FAD. Ó aqui o que são essas moléculas, ó. Essa aqui que eu tô passando por cima é o NAD. Meu Deus do céu. E esse aqui é o NAD que pegou um elétron, o NADH. Se você olhar com muita atenção para essa molécula do diabo aqui, ó, muita coisa, né? Nossa, você sente até medo de olhar. É normal sentir medo, tá? Olhando para esse tipo de molécula. Você vai reparar numa diferença. A diferença tá aqui, ó, nessa partinha azulzinha clara, né? Ele passa de NAD para NADH, porque aqui, ó, junta um H a mais. E aí, se a gente tivesse lá dentro da sala de aula, eu ia perguntar assim, nossa, mas ele não é carregador de elétron? É. Por que ele fica com hidrogênio a mais, na hora que ele pega um elétron? Podem tentar responder? Hum? Podem tentar responder? Metaforicamente, sim. Tipo, que eu peguei no passado, o Nádio faz, eles pegam o elétron e guarda para eles, assim. Guarda para eles. E o elétron tem que tipo de carga que vocês já me falaram? Negativa. Aí ele Nega... atrai hidrogênio? Isso, exatamente. A hora que o elétron ele é pego pelo NAD, pelo FAD, ele pega junto para equilibrar uma molécula de hidrogênio, um átomo de hidrogênio, desculpa. Então, para equilibrar, né, já que está pegando uma carga negativa, tem que pegar uma carga positiva também. É por isso que a forma carregada do NAD é o NADH. Por exemplo, ó, isso aqui eu faço desde quando eu tenho esse. Vocês lembram da minha bolsinha de canetão? Sim. Lembra? Você separava, hein? Ó, minha bolsinha de canetão, ó. Agora ela tá sem nada, ó. Faz de conta que ela é uma molécula de NAD. Presta atenção. Faz de conta que a minha bolsinha, ó, a bolsinha tá vazia, ó. É NAD. É uma molécula de NAD. Ó um elétron aqui, ó. Ó, lembra quando eu usava canetão nas aulas? Faz tempo. Faz tempo, ó. Elétron, NAD. Elétron, NAD. Ó o que vai acontecer. Como é que chama isso aqui? Com o canetão dentro? Guardar energia. Guardando Você elétron. E aí, ó,
o NAD com elétron vira NADH. NADH. Certo? E se você entendeu isso, né? O que é? É um carregador de elétron. Ó. O que ele está carregando? Elétron. Faz de conta que isso aqui é um elétron. Ó. NAD sem elétron, ele vai carregar o elétron. NADH. Tá com o elétron aqui dentro. Ó. A mesma coisa para o FAD. O FAD, que é um carregador, uma molécula carregada, ó, a desgraça que é essa molécula aqui, ó. Meu Deus do céu, ó. Aqui é o FAD na parte de cima. Na parte de baixo é o FAD-H2. Quando o NAD recebe elétron, ele vira NADH. Quando o FAD recebe elétron, ele vira FAD-H2. Ele pega hidrogênio também, ó. FAD, elétron. Tô falando dentro, ó. FAD-H2 com elétron. Carregador de elétron. Tudo bem? Aí você vai falar assim, professor, tudo bem, você tá botando o canetão dentro da bolsinha e falando que é o carregador de elétron. É isso que eu tô fazendo. E daí você vai falar assim, mas que diabo isso? Qual que é a razão de você estar me falando esse negócio? É justamente, ó, pelas 4 frases que a gente já viu, elétron é um negócio muito importante e vai fazer muita diferença, né? Você saber que os elétrons vão ter uma participação fundamental para produzir energia. Então, é por isso que eu estou falando que, né, frisando nesse negócio de carregador de elétron. Carregador de energia, ATP. Carregador de elétron, NAD e FAD, certo? E aí, quer ver? Eu vou fazer um negócio aqui para você, ó. Então o NAD e o FAD fica o meio? O NAD e o FAD fica o meio que desenhar? O NAD e o FAD são carregadores de elétron, o Augusto. É isso que você perguntou? Sim. Sim. Ó, quer ver, ó? Ó, NAD+, ele vai virar NADH. E, você tá enxergando, hein? Tá Sim. enxergando o que eu tô mexendo? Sim. O FAD vai virar FAD H2. E agora, como é? Você parou de enxergar agora, né? Sim. É tipo, eles aumentam Ah, a quantidade, professor? eles fazem o quê? Eles aumentam, assim, tipo, o NAD... Aumenta. A molécula aumenta porque ela pegou, quando ela pega elétron, ela pega hidrogênio também. Certo? Ó, então, ó, você vai entender quando você olhar isso aqui, Sim. ó, que o NADH é sem elétron, o NAD mais é sem elétron e o NADH é com elétron. E o FAD é sem elétron e o FADH é com elétron. Como é que eu vou desenhar aqui? O que eu vou fazer para você lembrar que é, hein? Você quer que eu ponha em itálico para você? Pode ser. Pode ser, né? Tá. Vou fazer assim, ó. Pegou o elétron. Certo, queridos? Pode seguir a vida? Certo. Pode. Pode seguir. Pode seguir. Ó, ótimo. Então, ó, aqui, ó, NAD com elétron, NADH. FAD com elétron, FADH2. E eles vão sempre, é eles que vão estar carregando esses elétrons que já nessa primeira fase aqui, ó, vai ser formado, tá? Isso tudo está acontecendo fora da mitocôndria. E agora sim que a mitocôndria vai entrar nessa história, ó. Segunda frase. As duas partes. Quais são essas duas partes? Ácido pirúvico. Aqui, ó. Coloquei outra figurinha para vocês. O ácido pirúvico, essas duas partes, entram na mitocôndria e liberam CO2, elétrons e energia. E aí, aqui é um momento importante, porque talvez você já tenha ouvido falar nesse processo. Se você não ouviu, você era feliz, e agora eu vou quebrar Já vem. É o ciclo de Krebs. É o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é a figurinha que tem lá no
no nosso grupo do WhatsApp. O ciclo de Krebs é um monte de reação cíclica. Como é que é uma reação cíclica? Uma reação cíclica é assim, ó, quer ver? Eu vou pegar o meu elétron agora de novo. Você tá me enxergando também, né? Sim. Tá, né? Tá enxergando. Ó. Oh, Jesus amado. Larguei meu elétron aberto, perdeu a cor. O professor tem um quadro. Eu tenho um quadro. Você não tinha visto ainda? Não. Como não? Onde começa esse melhorar aqui, pessoal. Onde começa esse ciclo? Se eu falar para você que ele começa aqui, você acredita? Sim. E se eu falar para você que ele começa aqui? Sim. E se eu falar para você que ele começa aqui? Sim. Onde que começa um ciclo? É um ciclo. O ciclo não tem começo. Não tem começo nem fim. É onde você quiser. Reações químicas que são cíclicas, elas também, né, começam, você pode pegar em qualquer parte, né, do ciclo, né, que ela sempre vai dar uma volta, mas uma característica fundamental é que o elemento que entra no ciclo, ele vai sempre ser reposto. Como assim reposto? Vai ter alguém para colocar mais daquela substância que está entrando. Então, lembre-se, a glicose foi quebrada, né, em duas partes. Essas duas partes vão entrar na mitocôndria. Vamos voltar aqui para o desenho, ó. O ácido pirúvico entra aqui na mitocôndria, ó. Esse aqui é um desenho de mitocôndria. Você achou bonitinho? Sim. Singelo, né? Singela. Parece não sei lá o que parece. Né? Parece uma mitocôndria. É o ciclo de Krebs? É o ciclo de Krebs, ó. Esse ciclo de reações, chamado ciclo de Krebs, vai liberar CO2, elétrons e energia. Professor, eu tô vendo aqui energia. Você tá vendo aqui, ó. Aqui, ó. Você tá vendo ATP? Olha aqui esse desenho. Esse desenho é um pouco assustador de começo, assim, né? É. Sabe, esses desenhos de esquema muito grandes, eles são assustadores. Mas no esquema, você não vai ter que ver o esquema né, e entender tudo de uma vez. Você vai pelas partes do esquema. Esses esquemas grandes são feitos para ser desse jeito mesmo. Você pega lá e foca numa partezinha do esquema. Ó, a partezinha do esquema que eu quero que você foque aqui, ó, na parte da energia, é aqui, ó. Energia, o carregador de energia é ATP. Olha o ciclo de Krebs acontecendo aqui, ó. E aí tem uma setinha que sai, passa no ciclo de Krebs e libera ATP. Uau! Tem outra setinha aqui, ó, saindo do ciclo de Krebs. O que tá fazendo? CO2. O CO2. Todo o CO2 aqui, todo o CO2 aqui está sendo formado na respiração celular, ele vai estar vindo principalmente do ciclo de Krebs. Eu vou voltar aqui, ó, numa outra figurinha, ó. Vou voltar naquela da primeira frase. O ciclo de Krebs vai estar acontecendo aqui, liberando CO2, só que a transformação do ácido pirúvico na molécula que entra no ciclo de Krebs também libera CO2. Então, é em dois lugares, né? Principalmente no ciclo de Krebs. Mas antes de entrar aqui no ciclo de Krebs, também tem uma reação que libera CO2. Por que eu estou frisando? Nossa, você está colocando mais uma etapa aqui, né? Sim, mas eu estou falando isso para mostrar para vocês que todo o CO2 que você expira, sabe? Isso que sai do seu corpo, né? Que quando você expira, CO2 que está vindo junto com o ar, ele vem todo o CO2 que você produz está vindo dali. Toda essa, né? É um processo grande, mas a parte que forma o CO2 que você expira, e você precisa expirar, porque é um negócio tóxico, né? Sabe o pessoal que tá... Vocês viram uma notícia há pouco tempo
Vi. Pouco tempo, a semana passada, o pessoal que estava entrando lá no Pantanal, pegando fogo e Sim. salvando o bicho, veterinário, Sim. faleceu um veterinário, ou dois, não lembro agora a quantidade, de respirar fumaça. Vocês viram isso? Vi. Basicamente, na fumaça de queima tem duas coisas, né? CO2, que é o dióxido de carbono, e o CO, que é o monóxido de carbono, que é mais tóxico ainda, né? Quando você começa, sabe, queimar, quando você faz churrasco. Vocês fazem Sim. churrasco? Vocês fazem churrasco na quarentena? Churrasco, ó, quando você tá fazendo churrasco, daí você acende a churrasqueira, faz seu churrasco, é uma festa que só tá a sua família, porque você não Mas é pouco aglomera com fumaça, ninguém. sabe? Augusto, você não aglomera com ninguém, tá só você e sua mãe aí, só vocês dois para fazer churrasco, mas você não vai chamar ninguém, porque é isolamento social, e aí acabou o churrasco. Lá na churrasqueira, sabe, quando já até apagou o fogo, você não jogou água, mas já apagou o fogo. Sabe o carvão, o jeito que ele fica ali, ó, Sim, preto. preto, e saindo aquela fumaça? Sim. Aquela fumaça lá tem mais monóxido de carbono do que CO2. A hora que você está queimando lá, está saindo um monte dessas duas coisas. Mas no finalzinho do churrasco, já acabou o churrasco, está saindo aquela fumaça. É monóxido de carbono. Esse é tóxico. E quando você tem isso numa concentração muito alta no seu corpo, você pode morrer asfixiado. Foi Professor, provavelmente a causa da morte daqueles sujeitos. Então, eu só vou terminar, Augusto. Esse CO2 que você joga para fora é um resíduo, você tem que jogar para fora mesmo. Se aquilo lá fica dentro da célula, isso intoxica. E o CO2 é formado principalmente nesse momento aqui, ó, que é o ciclo de Krebs. Um pouquinho antes e no ciclo de Krebs. Fala, Augusto. Diga lá. tipo assim, o churrasco com para queimada é pouca fumaça que libera o CO2. Fala de novo. O O churrasco do quê? churrasco, comparado com a queimada, assim, em alto escalão, é pouca o CO2 que libera. O carvão queimando depois, aí libera bastante. Libera bastante, inclusive dessa substância que é mais tóxica. Quer ver, ó? Vou escrever aqui. Por isso você jogar água? Na verdade, se a churrasqueira tá fora de casa, não tem problema, ela sai para o ambiente, né? O problema é você, por exemplo, isso tem vários casos, isso que a gente de vez em quando escuta, deixou a churrasqueira dentro de casa e fechou as portas. Deixou a churrasqueira dentro da garagem, estava tudo fechado, matou o cachorro que estava dormindo na garagem. Já ouviram falar disso? Já. É contaminação por monóxido de carbono. Esse aqui é o dióxido de carbono, gás carbônico. Dióxido de 2, né? Óxido de carbono, CO2. Esse aqui, de baixo, é o monóxido de carbono, mono 1, né? Um oxigênio só. O monóxido de carbono é tóxico para caramba. Isso aí mata mais rápido intoxicado. Não, eu tenho uma outra pergunta. Sim. A gente respira oxigênio. Aí se tem CO2 no seu corpo, que é tóxico, aí a gente libera, é perigoso pra gente, não? Não, a gente morre disso justamente porque a gente não consegue liberar. Ah, entendi. Fica dentro do nosso corpo. Professor, Oi. e me tira uma dúvida aqui. Tem gente que fala que, tipo, respirar pela boca, se você ficar respirando muito pela boca, faz mal. Isso tem alguma a ver com esse CO2, assim? Não tem. Mas eu já ouvi falar. Eu acho que o nariz tem uns cabelinhos, a boca não tem. Isso procede, mas eu não sei quando quem fala desse risco, se está falando apenas disso que o Augusto falou que é correto. Quando a gente inspira pelo nariz, né, tem os nossos pelinhos do nariz, são como um filtro, e tem uma parte aqui de dentro, vocês vão ver ano que vem comigo, se Deus quiser, em fisiologia do sistema respiratório, tem uma parte aqui de dentro
que são os seios nasais, que eles aquecem e umidificam o ar. O ar não pode chegar assim, super seco e super Quente. mais frio do que o adequado para o pulmão. E quando a gente inspira pelo nariz, tem uma parte do sistema respiratório que já providencia isso, né? Umidificar e aquecer o ar que vai para os pulmões. Deve ter chovido em Uberaba ontem. Choveu em Uberaba hein, esses dias? Choveu aqui ontem. Choveu ontem, graças a Deus. Aqui também choveu. Quando nos dias anteriores, ar muito seco é propício para doença respiratória, né? Também porque aquilo resseca as mucosas do nariz, então você acaba tendo alguns problemas, às vezes até de infecção por micro-organismos, porque não está sendo uma barreira efetiva. E aí, Yasmin, respirar pela boca, quando você... Tanto o nariz como a boca, eles desembocam numa parte aqui do fundo, que é a faringe, que se comunica, né, o sistema respiratório e o sistema digestório, na faringe. Quando você inspira pela boca, né, isso é comum, né? Pessoa que faz natação, nadadores, eles respiram pela boca e expiram pelo nariz, né? Essa é técnica de natação. Mas quando você, na vida cotidiana, está respirando muito pela boca, isso impede de que o ar seja umidificado e limpo no seu nariz. Então, isso pode ser um problema. Não Então, sei se tem com a mais. filtração? Tem a ver, assim, pode ser que tenha a ver com mais coisas do que isso, mas não tem a ver com concentração de CO2. Eu acho que era isso que você estava pensando, né? Ou não? Era. Quando é pequeno, esse pra fundo pra boca, a médica falou que fazia mal. Faz mal. Assim, com certeza não faz tão bem por causa disso que eu falei. Mas não sei se tem mais coisas, né, envolvidas aí. Mas essa, com certeza, sim. Que eu mencionei agora. E geralmente, quando a criança, estou pensando de criança, mas vocês também, né, está respirando pela boca, é um indício de que o nariz está entupido, né, está congestionado. E se está congestionado, muito provavelmente é porque tem muco lá dentro, né? Quem tem crise de Sinusite? sinusite, né? Ou, às vezes uma rinite que vai evoluindo por uma sinusite, né? Assim, inflamação sinusite e inflamação dos seios nasais, né? Aí, naquele muco, sabe? Muco é catarro, né? Ranho. Sim. Naquele ranho que acumula aqui nos seus seios nasais, aquilo pode subir e subir um pouco mais, né? São ossos porosos que existem na face, e aquilo pode inflamar, causar um aumento de bactérias. Aí você precisa tomar antibiótico para matar as bactérias. O muco é casca do catarro? Catarro é muco. Nem todo muco é catarro, mas catarro é muco. Entendi. Diga aí, Yasmin, você ia perguntar mal um negocinho? Não, era só isso mesmo. Beleza. Mais alguém quer perguntar? Não. Então tá. Então vamos voltar. Muito bem, ó. Esse processo, então, aqui, ó, na qual as duas partes entram na mitocôndria e liberam CO2, elétrons e energia, é chamado de ciclo de Krebs. Ó, o ciclo de Krebs é o que você tá vendo ali, né? É muito importante o ciclo de Krebs. É importante. É chamado de ciclo de Krebs. Onde ele acontece? É na mitocôndria. E num momentinho só, o Augusto. E ele acontece, o ciclo de Krebs, acontece na matriz. Onde que é a matriz? A matriz é um espaço delimitado por membrana. As membranas internas da mitocôndria, que são as cristas, elas delimitam o espaço interno ali, chamado de matriz. E é ali, na matriz,
que acontece. Vocês estão enxergando? Vocês viram que eu coloquei aqui, ó, ciclo de Krebs. Esse processo aqui da frase 2 é chamado de ciclo de Krebs, né? A parte mais importante é o ciclo de Krebs. E ele acontece na matriz, no miolo da mitocôndria. Certo? Quem quer perguntar? Você, Augusto? Pode perguntar. Vai. O ciclo de Krebs tem a planta também, que a planta respira. A planta respira. Todo mundo que respira, animal, nós, plantas, fungos, protozoários, algas, todo mundo tem ciclo de Krebs. Todo mundo que tem mitocôndria, e a mitocôndria está funcionando, tem ciclo de Krebs. Então, resumindo, tudo que respira tem que ter ciclo de Krebs. Tudo que respira tem ciclo de Krebs. Certo? Certo. Certo. Ó, o CO2 que é produzido aqui, então, a gente já falou, você libera pro exterior. É um resíduo. A energia, o que você faz com a energia? O que você faz com a energia? Consome e gasta. Você gasta, você vive. Com a energia você vive. E com os elétrons? Também gasta? Os elétrons a gente vai ver agora, a partir de agora. Tá bom. Os elétrons é a mesma coisa que energia? Os elétrons é a mesma coisa que energia? Não. Energia é energia. Elétron é matéria. Energia não é matéria, né? Mas essa é outra questão. Essa é uma questão para aula de física. Energia é energia. Você usa para fazer trabalho. E os elétrons são partes dos átomos, né? E agora a gente vai ver para onde vão esses elétrons. Porque formou elétron lá na primeira etapa, formou elétron agora no ciclo de Krebs, e a gente quer saber para onde vão os elétrons. Todo mundo consegue acompanhar ainda? Tá todo mundo firme aí? Tô. A cabeça explodindo. Não, vocês estão aí. Então vamos lá. Chegamos na frase 3. Os elétrons atraem hidrogênios que ativam uma enzima produtora de energia. Tem duas coisas aí, né? Eles atraírem hidrogênios e os hidrogênios ativarem uma enzima produtora de energia. Então aqui, ó, eu vou primeiro usar esse momento aqui esse desenho que é mais simplesinho, sem tantos detalhes, para falar que os elétrons estão atraindo hidrogênios. Ó, aqui, ó, tá vendo aqui o que eu tô passando aqui por cima do cursor? O NADH2? O NADH, o NADH ou NADH2, às vezes é feito assim, né? O mais adequado é NADH. Ele joga aqui o hidrogênio. Não é bem um hidrogênio H2 aqui, ó, mas o hidrogênio, ele está passeando por um lugar aqui na mitocôndria que é uma membrana. De novo, ó, por isso que eu pedi para vocês fazerem aquele desenho e falar das funções que a gente ia usar agora aqui, ó. Os elétrons, eles passeiam na membrana interna da mitocôndria. Os elétrons, vou colocar aqui entre aspas, tá? Ó, é porque não é bem um passeio, né? Os elétrons passeiam nas cristas. Gostou dessa frase? Os elétrons passeiam nas cristas. Onde que está o passeio? Tá aqui, ó. Olha uma crista, aqui isso aqui é uma mitocôndria, né? Aqui em rosa tá a matriz, e aqui, ó, tem uma crista só. Aqui é só para representar, né? Na vida real tem um monte, mas aqui tem uma crista só. Nessa crista, né, que é a membrana interna, vai acontecer um processo chamado de cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Eu sei que cadeia respiratória.
Agora o outro não. É a mesma coisa. A cadeia respiratória, que é o que está escrito ali, é a mesma coisa que cadeia transportadora de elétrons. É mais fácil você lembrar, né, de cadeia transportadora de elétrons do que cadeia respiratória, porque no primeiro nome você já sabe o que está acontecendo, né? Cadeia é a mesma coisa que corrente. É uma corrente transportadora de elétrons. Então, onde que está acontecendo esse passeio? Nessa corrente, nessa cadeia transportadora. E essa corrente de transporte de elétrons acontece na crista. Por que que acontece na crista? Por que que acontece na crista e por que que atrai hidrogênio? É por causa daquilo que a Maria Luísa falou antes aí, ó. O elétron, ó o transportador, tá vendo aqui o meu transportador de elétron? Sim. Agora ele tá com elétron. Eu coloquei meu elétron NAD e o FAD. O NAD H e o FAD H2. A hora que esses elétrons, eles são liberados nas cristas, eles vão passear. Então, vai passear por onde? Na membrana da crista. Então, chega lá na membrana, ó o que acontece. Isso aqui, ó, é a membrana interna da mitocôndria. Eu troquei de slide, ó. Membrana MI de membrana interna, ME de membrana externa e EIM de espaço intermembrana. Você colocou isso no seu desenho. Ou alguns colocaram espaço entre membranas, né? É. Olha o que está acontecendo, ó. Olha o transportador de elétron. NADH. Isso. Você precisa ter medo dele? Não, é só o nome do transportador. FADH2, transportador de elétrons. Eles estão chegando aqui na membrana interna, eles estão chegando aqui na crista mitocondrial e estão jogando o elétron lá. Quem que pega? É uma proteína. Lembra que as membranas são feitas de lipídios e proteínas, né? Uma bicamada de fosfolipídio onde estão mergulhadas proteínas. Isso quando a gente viu lá membrana celular, lembra, né? Essa aula tá fantástica, né? Você tá lembrando de tanta coisa. Algumas dessas proteínas são os lugares onde os elétrons vão passear entre aspas, né? E aí, voltando no que a Maria Luiz tinha falado, quando o elétron passeia, qual que é a carga do elétron? É negativa. Quando o elétron está passeando, ó o elétron passeando. O elétron vai passeando com a sua carga negativa toda e vai atraindo quem? Positivo. Quem tem carga positiva. E quem tem carga positiva é hidrogênio. O hidrogênio, lá na célula, tem carga positiva. Olha aqui o desenho, ó. Ó, o elétron vai passeando aqui nessas proteínas, ó. Tcharará, tcharará, tcharará. Ó, tem proteína 1, proteína 2, proteína 3, proteína 4. E ele vai capturando, ó, atraindo hidrogênios. Então, eu estou falando só até essa parte, ó. Os elétrons atraem hidrogênios. Eu só falei disso até agora, ó. Os elétrons atraem hidrogênios. Olha os hidrogênios aqui, ó. Quando o hidrogênio está misturado na água, lá da célula, ele vira H+, carga positiva, ó. Então, ó, carga positiva, positiva, positiva. Todas elas foram atraídas pelos elétrons que estão passeando ali na crista. Tudo bem? Sim. E onde que esses hidrogênios vão ser armazenados? ADP e APP. Ainda não. Os hidrogênios, eles vão ser armazenados no espaço entre membranas. Vários de vocês colocaram, não foram todos que escreveram, mas vários de vocês colocaram lá na atividade que eu pedi para ontem. Para que serve? Qual a função desempenhada pelos espaços formados entre membranas, né? Nesse caso aí, o espaço intermembranas, ele vai acumular hidrogênio. Vai ficar cheinho de hidrogênio. Aqui, ó. Não tá cheio de hidrogênio aqui? Nessa parte, ó? Sim. Sim. E aqui embaixo, ó? Você tá vendo hidrogênio? Não. Não, né? Então aqui existe uma diferença de concentração.
Onde que está mais concentrado? Na matriz A, ou ma- no espaço intermembrana? a matriz. A matriz é aqui, ó. Ah, tá. Onde que está mais concentrado de hidrogênio? Aqui no No espaço espaço. intermembrana ou na matriz? No espaço Espaço. intermembrana. No espaço intermembrana, vai aumentar a concentração de, de hidrogênio. E aí, ó, lembra da nossa aula de transporte celular? Quando existe uma diferença de concentração muito grande, o que que você acha que o hidrogênio está doidinho para fazer? Ó a concentração dele aqui, ó. Onde Se, você acha que o hidrogênio está doidinho para ir? Para ficar aqui mesmo ou para sair daí? se, Pra pra sair. Sair. Para Pra tender a ser sair. equilibrado. É, exatamente. Você lembra? Esse é o caso da sua vida cotidiana. Todo dia você deve soltar pelo menos um punzinho, né? Você não, você não precisa admitir. Eu também. Dizem que o normal fisiológico é você soltar pelo menos 16 emissões. Emissões que eu tô falando é punzinho, tá? eu sou diferente. Então é normal você soltar pelo menos 16 punzinhos. Eu sou Por diferente. exemplo, eu tô aqui num quarto onde eu tô dando aula para vocês. Se eu soltar uma bufa aqui, sabe aquela que esquenta até o pelo do nariz? As pessoas que estão ali fora, elas vão sentir também. Por quê? Porque a sua bufa foi muito forte. Sim, mas por quê? Por que que eu soltando uma bufa forte Vai aqui? pra onde tem menos. Né? Vai de onde tem mais para onde tem menos. Como é que chama isso na célula? Difusão. Por difusão, vai para onde tem mais, de onde tem mais para onde tem menos, né? É o exemplo clássico da sua bufa que você solta todo dia. Todo dia você está praticando difusão simples, né? E você tem que saber disso, né? A sua bufa é isso. O fato da sua bufa difundir pelo ar é isso. O que eu estou querendo falar é o seguinte: aqui existe uma diferença de concentração muito grande. Só que o hidrogênio ele não vai difundir. Então, sabe o que ele vai ficar? Ele vai ficar doido, louco para sair dali, né? Existe uma força, é como se estivesse tensionando. E aí eu vou fazer um outro exemplo, vou dar um outro exemplo para você, que eu já mencionei em aulas anteriores. Você entrou lembra do busão do instituto? Né? Você está lá, 4h40, você achou que você ficou até desanimado para entrar por último, mas você entrou, né? Ai, meu Deus, eu vou embora. E aí você entrou e ficou na porta. E daí você lembra, né? Não foi você, mas você lembra a pessoa que estava ali na porta. Você deu assim na porta do. Eu já fiquei assim. Já ficou assim, todo mundo já ficou, então. Aí para no primeiro ponto. Não sei se vai ser lá no terminal, mas abre para no primeiro ponto. Perto do distrito. Perto do distrito. É verdade, tem antes, né? É verdade, tem antes. Aí, o que acontece? Daí o motoca lá na frente abre a porta. O que acontece com você? Explode. Todo mundo. Se você não colocar suas mãos na frente, você vai com o rosto no chão. Porque tem tanta pressão vindo de dentro do busão que você quer cuspido para fora do busão. Se você não tomar cuidado, mas como você tem habilidades ninja, você, né, dá uma pirueta e cai lá, e sai andando como se nada tivesse acontecido. Aqui vai acontecer exatamente a coisa. Vai acontecer exatamente a mesma coisa. Os hidrogênios que estão lá loucos babando para sair do espaço intermembrana, eles vão sair. Mas sabe por onde? Eles não vão sair por difusão. Eles vão sair por uma enzima. Tem uma enzima lá que regula a passagem. Tem uma enzima lá, Augusto, que regula a passagem do hidrogênio. E o hidrogênio sai de uma maneira tão violenta, né? Porque tem essa diferença de concentração tão grande, sai de uma maneira tão violenta que a hora que ele passa por essa enzima, a enzima usa essa força de passagem para fazer energia. Aí você vai pensar assim, fazer energia? Mas a energia não é numa moedinha que chama ATP? É. E a energia não está contida na ligação lá do fosfato? Falei isso para você no começo da aula. O que essa enzima vai fazer é, com a força de saída do hidrogênio, ela vai pegar
um ADP e vai juntar com fosfato. Ó a mágica, ó. Vai ADP e fosfato. 1, 2, 3 e tá, ó. Que doido. Daí vai fazer o quê? ATP, energia, ó. De novo pra você, ó. Vou fazer aqui Ai, depois gente, agora. eu lembro dessa mãozinha Entendeu? no Eu quadro. já fiz isso. Eu já fiz. É. Não é para sair para ir no banheiro, ó. Vou juntar ADP, 2-fosfato com fosfato, ó. 1, 2, 3 e tá. Ó, que ATP? Energia. Entendeu? Como esquecer. É isso que é isso. Vocês lembram de umas coisas para lembrar na hora de agora. Aposto que essa do ATP vocês não vão lembrar, né? Para formar ATP, essa enzima pega a energia de saída do hidrogênio para juntar uma coisa na outra, ó. Quer ver, ó? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Volta aqui nessa, ó, aqui, ó. O que essa enzima vai fazer tá olhando aqui a apresentação? Ela vai fazer o caminho inverso aqui, ó, a setinha número 2. Vai juntar ADP com fosfato. Isso aqui precisa de vamos dizer assim, precisa de uma energia, né, para fazer. E a energia que ela utiliza é a da passagem dos hidrogênios para formar, então, ATP, que é a energia, moedinha de energia. Aqui, ó, aqui nesse desenho meio chumbrega, esse desenho não tá tão bonito, né? Por isso que eu pus outro ali para frente. Eu já vou mostrar para vocês. Só um momentinho só, Augusto. Esse hidrogênio que tá aqui, ó, louco para sair, a setinha do hidrogênio tá entrando aqui, né? Entre hidrogênio, entre hidrogênio, entre hidrogênio. E aí, na hora de sair, sai louco. Ó, ADP forma ATP. Energia, é isso que tá aqui, ó, Augusto. Isso que você tava perguntando para mim, ó, aquela hora, ó, chegou a hora. ADP mais P, ADP mais P, pum, ATP, que sai aqui, ó, né, do outro lado, né, entre aspas, da cadeia respiratória. Você tá vendo por que é tão importante esse monte de elétron que sai? Na verdade, o alimento que ó, veja bem, ó, tô juntando as coisas. Esse alimento que você come, porque você é heterótrofo, você não produz seu próprio alimento, esse alimento que você come, você vai quebrando, basicamente para liberar elétron. Nossa, sabe a pratada que você comeu hoje, na hora do almoço? Você ficou até com sono, você não sabia nem se você ia aguentar estar aqui, acordar 3 horas da tarde, já são 15 para 5, eu tô quase acabando. Ah, meu Deus. É basicamente você quebrar esse alimento para formar elétron. Basicamente você quebra esse alimento para formar elétron, e esses elétrons atraem hidrogênios que vão funcionar, que vão ativar uma enzima que faz energia. Por isso a gente fica com sono? Com acaba de comer? Isso a gente vai ver ano que vem. Nem... Esse ano ainda não. Certo, gente? Tá quase acabando. Você não aguenta mais, mas tá quase acabando. Sobre isso, essa é uma parte fundamental. Talvez essa seja... Não sei se é a parte mais importante da aula, mas a parte mais importante do processo é essa. A parte mais importante do processo é essa, porque é a que mais gera energia. Nas outras partes, né, também existe a geração de um pouquinho de energia. A parte que mais gera energia é essa. Fala, Augusto. Comando, volta outro slide. Não, outro. Esse, ó, tem muitos de hidrogênio. Aí tem um vidinho. Vai todo mundo parar ou só fica poucos aí em cima? Vai todo mundo para lá. É que como tá sempre colocando mais ali, sempre vai ter uma concentração alta. Então, sempre vai ter muito ali nesse espacinho. E é essa diferença, né, de concentração que vai ser utilizada para fazer energia. É como se fosse uma cascata, o Augusto, né? A água tá caindo lá de cima com muita força. Vocês já viram? Hoje em dia é bem comum. Monjolo, já viu monjolo? Ou para quem nunca viu monjolo na vida, outra coisa que aproveita a água caindo Jesus, como é que chama aquele negócio? Eu sei o nome, esqueci.
Nossa senhora. Roda Alguém d'água? lembra? Roda d'água? É roda d'água? É, tipo, moinho d'água. Moinho d'água, Sim. que tem uma roda lá. A força com que a água cai mexe a roda d'água. Do mesmo jeito que a força com que o elétron sai faz essa enzima Só produzir por isso a energia. água tem energia. Por isso que o quê? A água tem energia. A água tem essa energia que tá caindo lá de cima. Certo. A cabeça explodindo. Quem quer perguntar mais coisa? Tô quase acabando. Você só quer que acabe. Não, tá quase. Ó, a última frase agora, ó. Ó, isso aqui só pra você, Não, professor, esse mesmo? só pra você sentir o drama, ó. Eu tô entendendo nada. Mas não precisa entender, é só você ver o desenho, ó. A única coisa que eu quero que você veja, ó, tem um monte de hidrogênio e eles saem por uma enzima aqui, ó. E essa enzima faz ATP. Muito hidrogênio, pouco hidrogênio. Sai pela enzima que faz ATP. E por último, ó, de novo, ó, tudo é basicamente elétron. Nossa, é meio decepcionante, né? Saber que você, sei lá, que você come, que você respira para fazer uma conversinha de Nem elétron aí tive que energia, tive de elétron. assim, é o elétron. Ô, Se não tivesse esses elétrons aí, não ia rolar essa energia toda que vocês têm, essa idade, não. É isso que está professor, acontecendo. Ah, eu vi um site aqui, eles falam assim, até pra beijar gasta energia. demais. Ainda mais esses beijos que vocês dão nessa idade aí. Meu Deus do céu. Fernando, o mais interessante de tudo é que quase tudo, se não tudo, exatamente, está acontecendo agora. Agora. E se você está lutando para ficar acordado ou acordado e prestar atenção, você está gastando muita energia. Dizem que o cérebro é o órgão que mais gasta calorias no seu corpo. Então, tudo bem, você não está fazendo academia, porque a academia não é um lugar que você deve ir agora mesmo, né? Durante a pandemia. Estou a repor energia, então. Não, você está gastando suas calorias aí, Yasmin. Meu Você irmão, está meu irmão fazendo uma academia. Não é porque eu tô comendo mesmo. Ah, também. Mas é para o meu equilibrar, né? irmão, Fala, Augusto. o meu irmão é atleta, meu irmão é Seu irmão é atleta, ele precisa atleta? fazer academia. Seu irmão é Ele atleta? precisa jogar futebol. Ah, Ele comprou uma academia pra jogar futebol, pra treinar. Quer dizer, não pode ficar parado. exatamente. E aí daí são muitas coisas envolvidas, né? Professor, Oi, Letícia. vai valer presença? Vai. O quê? Vocês estarem aqui? É, Vai. Você precisa sair? não é por causa que Ah, tem um horário de atendimento da professora de português, que é das tá. Não, quatro h depois, 40 às 5h30. depois vocês me entregam a atividade e daí eu conto como presença também. Não, ainda dá para esperar mais um pouquinho, mas eu falo assim, porque eu queria perguntar umas coisas para ela da atividade que ela tá. Sim, não, tranquilo. Toda a presença que eu lanço é correspondente a uma atividade que vocês entregam. Porque eu entendo, né, que não é todo mundo que consegue estar, que não é todo dia que a sua internet funciona, não é todo dia que tem um monte de coisa, né? E daí eu conto a presença por causa da atividade que vocês entregam. E daí, supondo que quem não pôde assistir, assistirá a aula do link disponibilizado, beleza? Beleza. Se eu fosse as outras pessoas assistir essa aula, porque ver a aula depois que é difícil. Muito? Professor, Deixa eu falar, Você pode- Augusto, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu acho que eu já mencionei isso pra vocês, eu acho que vocês têm que explorar muito isso. Sabe, eu jogo a aula no YouTube, né? Disponibilizo o link pra vocês. Lá no YouTube tem o negócio que você aumenta a velocidade do vídeo. Vocês sabem mexer nisso aí, né? sim, E aí, daí você vai falar assim, não, professor, mas esses assuntos que você fala aí, eu tenho que diminuir a velocidade, que senão, falando normal, não entendo, falando mais rápido, eu não entendo nada. Às vezes acontece isso, né? Mas
tente utilizar esse recurso, né? Às vezes, porque, por exemplo, agora, ó, eu tô jogando essa conversa fora com você, aquelas horas que eu tava contando historinha pra vocês, às vezes você, sei lá, você tá sem tempo de ver aquilo, né? Aí você acelera a vida aí e para na hora que você for assistir a coisa que for mais importante, ou que você não entendeu. Ô, Certo? Pode falar. pessoal, Diga. eu tenho uma dúvida, não sei se você pode me ajudar. Os homens bombados, musculosos, eles gastam mais energia para manter que corpo ou não? Eu vou responder depois, Augusto. Só vou terminar de apresentar aqui. Se eu esquecer, você me lembra de responder. Tá. Tá. Então, ó, chegamos aqui, ó, a quarta frase, né? Ainda falando sobre os elétrons, tá acabando, ó. Os elétrons, a gente já falou, ó, a frase 3, ó. Essa frase 3 aqui é o ponto alto. Como é que a sua mitocôndria gera esse tanto de energia que você precisa? É basicamente aqui, na frase 3. Só que ainda resta um problema, né? E esse elétron? O elétron passeou pela crista, atraiu hidrogênio, que daí foi funcionar uma enzima. E para onde que vai? Ele passeia e vai embora? E você não vê mais? Não, não é assim. Esse passeio do elétron tem um fim. E o fim do passeio dos elétrons é um encontro com o oxigênio. Esse encontro com oxigênio é que vai finalizar o passeio do elétron. Ó. Aqui ó, é uma outra representação, né? Lá da cadeia transportadora de elétrons, né? As proteínas aqui, o elétron vai passeando, carga negativa, porque ele tem carga negativa, atrai o hidrogênio que tem carga positiva, e aí o hidrogênio ativa a proteína, a enzima que faz energia, tá? O elétron que está passeando aqui, ó, aqui ele está em amarelinho, ó. Tá vendo aqui em amarelinho? Passa por aqui, ó, passa por aqui, passa por aqui, ele está passeando por proteína. O último ponto de encontro dele, ó, é com o gás oxigênio. O gás oxigênio está aqui. E ele encontra o elétron. A hora que o elétron encontra com o oxigênio, água. A hora que o elétron encontra com o oxigênio, água. Basicamente, a única coisa para que presta o oxigênio que você desesperadamente... Quem já quase afogou? Só quem quase afogou em piscina, em rio, sabe o desespero que é o quanto que você quer sair da água para buscar oxigênio, para subir. Nossa! Subir. Esse oxigênio que você desesperadamente quer colocar para dentro só presta para uma coisa dentro da sua célula, é chegar nesse ponto aí. Você fala, nossa, puta, é um negócio assim fundamental. Sem isso, algum momentinho só, sem isso eu não vivo. Não, você não vive. E ele só vai participar de uma etapa bem curtinha de todo esse processo detalhado que eu falei para vocês agora, que é o quê? Receber o elétron. Esse oxigênio que você está pondo para dentro, você tem que distribuir para todas as suas células, nossa senhora, ele serve para nada mais, nada menos do que receber o elétron, né? Ele é chamado, vou colocar aqui para você, ó, eu vou colocar aqui para você, é uma frase que talvez você encontre por aí, ó. O oxigênio. Tá vendo que eu tô mexendo? Sim. O oxigênio. Oh, Jesus. Cadê? É difícil mexer isso? É difícil. Com esse computador que eu tenho é terrível. É o último aceptor de elétrons da cadeia. Posso colocar cadeia respiratória ao invés de cadeia transportadora de elétrons? O oxigênio é o último aceptor de elétrons. Aceptor é uma palavra meio esquisita para você? Não.
O que é um aceptor? Que recebe? Que recebe. Tá lá o elétron passando ali na membrana interna. Quem está por último lá para receber? Oxigênio. E aí, quando ele recebe oxigênio, ele vira água. E se você quiser, né, raciocinar mais em cima disso, ó, é aquela coisa de carga negativa atrai positiva. O elétron é negativo. A hora que ele vai passeando, ele está atraindo quem? H. H do hidrogênio, um momentinho só, Augusto. A hora que junta H com O, H2O, água. É isso que acontece. Junta H, elétron e oxigênio, dá água. Diga, Augusto. Por isso a água para os peixes tem oxigênio, eles conseguem respirar por disso? Os peixes, eles também pegam oxigênio. Né, do mesmo jeito que a gente, só que eles pegam o oxigênio dissolvido na água. Mas é basicamente a mesma coisa, eles só não pegam do ar. Por que você morre, então, se você não tem oxigênio disponível? A César entra em colapso. Mas por que você entra em colapso se você não consegue respirar? O oxigênio está fluindo a César e a César entra em colapso. Basicamente, você morre asfixiado porque sem oxigênio, todo esse processo vai parar lá no comecinho, né? Embora ele só seja utilizado no final, o processo como um todo é bloqueado lá no comecinho. O que não vai acontecer? Não vai formar energia. Então, a falta de oxigênio leva a uma falta de energia. Então, tudo bem, de primeiro, se você fica asfixiado, você tem uma, uma, uma resposta fisiológica para você desmaiar. Por quê? Porque desmaiado, você gasta menos energia. Então, primeiro geralmente assim, né? Primeiro você desmaia, você apaga. Tem um centro nervoso no seu cérebro que manda uma mensagem para o seu corpo, ó, apaga esse sujeito aí que ele está sem oxigênio. E sem oxigênio, nós, do corpo dele, não conseguimos dar conta. É muita energia que a gente precisa. Sem oxigênio, todo esse processo vai parar e não vai produzir energia. É melhor desmaiar o sujeito. É basicamente isso que faz. E se você continua sem oxigênio, aí você vai permanecer sem energia. Então você não consegue produzir energia. Para quê? Voltamos lá no começo da aula. Para manter o seu sistema orgânico vivo. Suas células, seus tecidos, o seu organismo. Certo? Professor, acontece isso comigo. Ficar sem respirar e desmaiar? Sim. Acontece com todos. Tomar remédio para bloquear isso. Talvez não seja exatamente isso, então. Porque todo mundo que fica sem respirar desmaia, no geral. Porque antigamente eu desmaiava 5 minutos por seguido. Não, daí é outra coisa. Podemos discutir mais isso no nosso aprofundamento. Gente, e aí? Ó, fim da apresentação de slides. Quer chorar? Eu tô quase. Vou fazer uma pergunta? Claro, deixa eu parar. Você mandou eu fazer depois do slide? Ah, tá. Não, então antes de se fazer, eu vou